Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz, que Jesus nos abençoe. No dia de hoje, vamos fazer uma reflexão a respeito do tema que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E vamos falar sobre reconciliação com os adversários. Um assunto que Allan Kardec tratou neste capítulo, Bem-aventurado os aflitos, nos itens 5 e 6. E para iniciar, nós vamos fazer uma leitura e a reflexão sobre a passagem bíblica registrada por São Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26. E que diz o seguinte: reconciliai-vos, disse Jesus, o mais depressa possível com o vosso adversário. Então veja que Jesus chama de modo enfático a nossa atenção. Quando ele diz, reconciliai-vos o mais depressa possível. Ou seja, não deixe para amanhã. Faça o quanto antes esta reconciliação. E continua ele, enquanto estais a caminho com ele. Então, enquanto estamos a caminho com o nosso adversário, a fim de que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça e não sejais mandado para a prisão. Observamos, então, meus irmãos, nesse trecho, que Jesus faz uma comparação com as autoridades terrenas, quando ele diz que devemos reconciliar o mais depressa possível, enquanto estamos com o nosso adversário, a fim de que ele não nos leve ao juiz, porque é o juiz que julga. O juiz, após nos julgar e nos condenar, nos encaminha ao ministro da Justiça e sejamos então mandados à prisão. Evidente que Jesus aqui faz uma comparação, como ele sempre fez, a fim de que naquela época pudéssemos entender o seu ensinamento. E ele então continua, digo-vos, em verdade, que daí não saireis, ou seja, daí da prisão, enquanto não houverdes pago o último centavo. Então veja que Jesus, além de nos fazer um alerta bastante grave, bastante sério, nos recomendamos que nós nos reconciliemos o mais depressa possível com o nosso adversário. E diz ele, a fim de que esse nosso adversário não nos leve ao juiz, o juiz não nos condene, não nos apresente ao ministro da Justiça e não sejamos presos. E ele diz para nós nesse trecho ainda, digo-vos em verdade. Está dizendo, olha, é uma realidade o que eu vou vos dizer. Daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último centavo. Mas interessante, quem é esse juiz que nos condena? E quem é esse ministro da Justiça que nos coloca na prisão a fim de que paguemos tudo que estejamos devendo? Veja que ele fala na reconciliação. A gente se reconcilia com quem? Com quem é nosso adversário, com quem está conosco em disputa.
Esse é o nosso maior adversário, aquele que se coloca contra nós. Mas, na realidade, quando Jesus afirma que sejamos presos pelo ministro da Justiça, após sermos condenados pelo juiz, meus irmãos, veja, o que é que nós necessitamos para nos reconciliarmos com o nosso adversário? Precisamos de indulgência e precisamos de perdão. E o que é que nos impede a nos reconciliarmos? Porque a doutrina espírita, ela veio para nos ajudar, nos auxiliar a cumprir o Evangelho de Jesus. E se nós não compreendermos a vida, o mecanismo da vida, nós ficaremos em dificuldade. Jesus, o que ele afirma nessa passagem é que devemos perdoar ou nos reconciliar o mais depressa possível, senão nós ficaremos aprisionados até pagarmos o último centavo. Pois bem, mas quem é mesmo que nos aprisiona? O que é que nos faz nos manter aprisionados? É a falta da reconciliação. É a falta, portanto, da indulgência e do perdão, conforme acabamos de dizer. Pois bem, mas o que é mesmo que nos aprisiona? É o ódio. Se eu não reconciliar com o meu adversário, significa dizer que eu estou nutrindo ódio por esse nosso irmão. E tem pessoas que afirmam enfaticamente: eu jamais me reconciliarei com a pessoa de tal. Ou eu jamais perdoarei fulano de tal. E os espíritos, por meio da doutrina espírita, vêm nos explicar que quando nós nos recusamos a nos reconciliar com o nosso adversário, a perdoar aquele que nos ofendeu, em verdade, nós nos aprisionamos ao ódio que estamos nutrindo por essas criaturas. E veja, enquanto esse ódio não sair de dentro de nós, nós continuaremos aprisionados. Daí Jesus dizer que não sairemos da prisão, enquanto não quitarmos até o último centavo. Mas como eu devo fazer, como eu devo agir para conseguir efetivamente, na prática, no dia a dia, buscar a reconciliação com meu adversário, perdoar aquele que me ofendeu? Como é que eu faço isso no dia a dia? Pois bem, meus irmãos, o Espiritismo vem nos auxiliar nesse aspecto. E é esse mesmo o papel do Espiritismo, a missão da doutrina espírita, conforme afirmou o próprio Cristo, que era nos ensinar toda a verdade. Jesus apenas nos disse que se não nos reconciliarmos o mais depressa possível, ficaremos aprisionados. Mas cabe à doutrina espírita exatamente o papel de nos fazer entender a necessidade da reconciliação, do perdão para com o nosso próximo. E como é que nós poderemos fazer isso? Pois bem, em primeiro lugar, nós precisamos compreender qual é a origem do ódio. Qual é a causa que nos faz sentir ódio pelo nosso próximo? Porque o preceito é amar o próximo, não é sentir ódio. E nós já sabemos disso. Mas como fazer isso? Então, a doutrina espírita vem nos afirmar
que o que nos impede de nos reconciliarmos, de perdoarmos o nosso próximo, é um vício chamado orgulho. E o orgulho, conforme a doutrina espírita, é o pai de todos os vícios que nós possamos imaginar. O orgulho, diz Emmanuel, é o filho, aliás, é o pai do seu filho número 1, que é exatamente o egoísmo. O egoísmo é o filho número 1 do orgulho. E outros filhos também ele tem. A inveja, a ambição, a vaidade, a prepotência. A pessoa orgulhosa não consegue perdoar. Não consegue. Naturalmente, vibra nela o ódio. Por que isso? É porque o orgulho é um sentimento falso que leva a pessoa a se achar melhor, superior ao seu semelhante. E exatamente por ser falso, esse sentimento, chamado orgulho, é que ele, a princípio, causa, inclusive, prazer, satisfação. Mas as consequências futuras são funestas. E o ódio é um sentimento que se origina do orgulho, porque me sentindo superior ao meu próximo, melhor do que o meu semelhante, tudo me incomoda, me aborrece, me ofende. Já ouviram falar do orgulho ferido? De lavar a honra? O ódio promove as guerras, os homicídios, as ofensas, a escravidão. Sai do sentimento negativo do ódio. Daí, Jesus recomendar: reconciliai-vos o mais depressa possível, a fim de sairmos do jugo do ódio, a fim de sairmos do domínio desse sentimento negativo que cega o ser humano. Pois bem, se nós já sabemos que a origem do ódio começa no orgulho, está na hora então de começarmos a refletir sobre o orgulho e travar a luta no sentido de combater esse sentimento negativo que só nos faz mal. É interessante porque quando nós descarregamos o nosso ódio sobre o nosso próximo, quando exercitamos a vingança, nos sentimos nutridos, cheios de prazer. Embora a consequência disso seja grave para todos nós. E quando Jesus fala que nós não sairemos da prisão enquanto não quitarmos o último centavo, vejam, a gente sabe que as chamadas obsessões, sobretudo as possessões, as subjugações, elas têm origem exatamente no ódio. E quem conhece a doutrina espírita sabe que as obsessões, elas podem perdurar séculos e até milênios. Porque o ódio alimenta o ódio. Hoje, alguém é obsessor, outro é obsidiado. Quando esse obsidiado desencarna, aí ele inverte os papéis. Estando o seu antigo obsessor encarnado, é a hora dele agir e exercer, então, a obsessão sobre esse que está encarnado. Sabe-se por isso mesmo que as obsessões duram séculos e milênios.
De que maneira? Ora, um é o obsessor e o outro obsidiado. Mas na frente esse papel se inverte. E ficam nesse processo de obsessão por muito tempo. Como eu disse, por séculos e por milênios. De modo que ficam nesse processo perdendo tempo. Imagina quem fica milênios travando uma luta, uma guerra, um domínio de uma pessoa sobre a outra. Por isso que na doutrina espírita se trabalha a obsessão procurando melhorar as duas criaturas, tanto o obsessor como o obsidiado. Porque muitas vezes, vamos dizer assim, afastar apenas um, evangelizar apenas um, não resolve muito, porque o outro permanece cheio de ódio. E o ódio é veneno. É veneno que destrói as pessoas. É o pior dos venenos. Ali no Evangelho, Allan Kardec fala que havia um provérbio antigo que dizia que morto o animal, morto também o veneno, ou seja, se matar a cobra, também se matou o veneno. E ele diz, mas isso não é verdadeiro. Quando se aplica ao ser humano, quando se aplica ao espírito humano. Porque, de fato, o veneno da cobra está na matéria, no corpo físico daquela cobra. Mas o ódio que sentimos está na nossa alma, no ser imortal. É por isso que as vinganças, que as desavenças se prosseguem milênios afora. E o pior, quando isso não toma uma dimensão coletiva, gerando inclusive as guerras, não é verdade? Daí Jesus falar de modo enfático: reconciliai-vos o mais depressa possível. E Allan Kardec, então, comentando essa passagem de Jesus, ele diz o seguinte, olha, na prática do perdão, assim como no do bem em geral, há mais do que um efeito moral, há mais do que um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo. Percebem por que Jesus diz para reconciliarmos o mais depressa possível? Porque a pessoa morta, o espírito continua vivendo. E os sentimentos que essa criatura nutre continuam sendo nutridos por ela no plano espiritual. Por isso que se alguém cometer uma injustiça com alguém, com outra pessoa aqui na Terra, pode até ser que essa pessoa que cometeu esse crime, essa maldade, não responda por essa que sofreu, se for um espírito elevado, se perdoar. Mas e se não perdoar? Como vai resolver essa questão? Como dissemos, há o perigo desse processo continuar, um perseguindo o outro, cada um da sua vez, no momento que achar mais oportuno, de vingar o seu inimigo. Daí Jesus recomendar que nós devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam. Devemos adotar a regra de que nós não somos inimigos de ninguém.
Não somos inimigos de ninguém. Mas isso tem que ser absolutamente sincero. É uma decisão pessoal do nosso íntimo. Porque somente uma decisão desse nível é capaz de eliminar dentro de nós as vibrações negativas, as vibrações da aversão, do ódio, do desejo de vingança. Percebe por que tem que ser real, honesta, sincera conosco mesmo? Perdoar. E aí, para a gente perdoar, precisamos de compreender, como nos ensinam os Espíritos. Primeiro, compreender que todos nós aqui na Terra, com raríssimas exceções, porque sempre há a exceção, os espíritos nobres que aqui encarnam em missão. Todos nós somos ainda necessitados, uns mais, outros menos. Mais ainda, todos nós partimos do estado de espíritos simples e ignorantes, com destino à perfeição. Mas até chegar à perfeição, todos nós passamos pela infância espiritual. Além da infância, pelas enfermidades espirituais. O espírito que odeia é um espírito enfermo, é um espírito doente, é um espírito infantil, desequilibrado. E é esta compreensão que nos ajudará à busca da reconciliação. Nem sempre nós podemos reconciliar de modo direto, procurando a pessoa que ela pode se sentir até ofendida com a nossa presença, com a nossa atitude. Quando se fala na reconciliação, é a reconciliação íntima da nossa alma. Daí recomendar a Jesus: perdoai os vossos inimigos. Perdão sincero. E é difícil a gente perdoar se a gente não compreende as condições enfermas, precárias e infantis daquele que nos ofendeu. Somente essa compreensão é capaz de evitar que também sintamos ódio, que partamos para a vingança, para o duelo. Porque essa compreensão, de fato, nos ajuda. É como nós diante de uma criança, de um recém-nascido. Por que nós não ficamos irados se uma criança recém-nascida nos dá um tapa, puxa o nosso cabelo, a nossa orelha? Por que nós procuramos evitar isso com delicadeza para não machucar a criança? É porque compreendemos a condição infantil desse ser. O que ocorre conosco é que quando nós vemos uma pessoa adulta, nós não admitimos que numa pessoa adulta esteja encarnado um espírito infantil ou um espírito doente. Às vezes o corpo aparentemente está sadio, mas o espírito muito enfermo. Essa compreensão o Espiritismo nos dá, mostrando-nos que a Terra ainda é um planeta relativamente atrasado, é um planeta de provas e expiações. E todos nós aqui, que habitamos, como dissemos, com exceção dos espíritos em missão, estamos em luta conosco mesmo, travando uma luta íntima com o nosso passado de erros, de equívocos, de infantilidades. Todos. Por isso é que todos nós precisamos de indulgência uns dos outros. Daí temos que realmente buscar nos reconciliar com todos os adversários. Isso não é só para um, não, é para todos. O dia em que todos nós aqui na Terra
tivermos como decisão a reconciliação o mais depressa possível, certamente que nosso mundo melhorará substancialmente. Substancialmente. É essa visão, a visão que o Espiritismo nos traz, é que nos ajudará nesse processo. É fácil? Não é fácil. Todos nós aqui estamos lutando com dificuldades para praticar o Evangelho de Jesus. E que o Espiritismo hoje vem facilitar, exatamente nos explicando. Quando nós, de fato, compreendemos que o orgulho é um sentimento falso, que só gera sofrimento, angústia, no começo pode até gerar prazer e satisfação, mas a médio e longo prazo é só sofrimento, por ser falso. Aquilo que é falso não gera o verdadeiro. E quando nós, de fato, reconhecemos a falsidade do orgulho, nós ficamos muito decepcionados conosco mesmo. Ficamos muito tristes, envergonhados. Porque não percebemos antes o engano em que nos encontrávamos. É combatendo os vícios que nós vamos paulatinamente atingir esse nosso objetivo. Por isso que no Evangelho fala que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as más inclinações. Todos que habitamos a Terra, de um modo geral, ainda trazemos conosco as más inclinações, os vícios que cultivamos no passado e que não eliminamos em nós. E a nossa passagem aqui na Terra é exatamente para isso. E olha como é interessante a recomendação de Jesus. Ele fala: reconcilia-te com teu adversário enquanto está com ele a caminho. Mas quem seriam esses nossos adversários? Às vezes ficamos procurando um inimigo que não existe. Às vezes o nosso adversário, ele está aqui na Terra, na personagem de nossos filhos, de nossos pais, de nossos irmãos consanguíneos. E nós nem damos conta disso. Quantos irmãos não conversam uns com os outros, se tornaram inimigos? Filhos que não falam com os pais. Aliás, filhos que chegam a matar os seus pais. Pais que matam os seus filhos. Da onde vem isso? Vem desse ódio que cega, desse ódio que escraviza, desse veneno que nós mesmos produzimos e nos alimentamos dele. Vejam, vamos lembrar sempre em nossa vida dessa recomendação do Cristo, que é enfática: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Ou seja, enquanto estamos com o nosso adversário, na nossa casa, no nosso lar, no nosso local de trabalho, na nossa casa religiosa, porque lá também vamos encontrar com os nossos adversários, adversários que vieram do passado e que às vezes passamos séculos e milênios, um tentando subjugar o outro. E o Espiritismo vem nesse momento em que já estamos mais amadurecidos, trazendo esses conhecimentos que alargam a nossa visão, o nosso ponto de vista. E por isso mesmo esses conhecimentos nos dão fé,
nos dão esperança, nos dão força. Permite que a humildade comece a vibrar na nossa alma, que não sintamos humilhados diante daquele que nos olha por cima, se colocando como superior a cada um de nós. Diz o Evangelho, aquele que humilha será rebaixado, e aquele que se humilha será exaltado. De modo que aqui na Terra nós vemos as coisas de valores invertidos. As pessoas se acanham de se mostrar humildes. Aqui o bonito, o grandioso, é ser valente, é ser agressivo, é fazer a justiça pelas próprias mãos. É dizer ao seu próximo, não me reconciliarei jamais, não vou me rebaixar. Quando procurar a reconciliação, não é rebaixar, é se elevar. É de fato seguir a Jesus. Praticar aquilo que ele exemplificou para cada um de nós. Para muitos hebreus da época de Jesus, lá de Jerusalém, Jesus foi vencido. Mas não esqueçam que ele, em dado momento, afirma: eu venci o mundo. Jesus, efetivamente, foi o grande vencedor. Sabe por quê? Porque Jesus veio à Terra para ensinar o amor. E o amor, meus irmãos, é o sentimento celeste. O amor é tão grandioso, mas tão grandioso, que para que ele fosse ensinado, Deus mandou à Terra o Cristo Jesus, um Espírito puro, que adquiriu o amor e a sabedoria plenos para nos ensinar. Jesus trouxe à Terra a ciência de todas as ciências. É a ciência que efetivamente resolverá de vez todas as imperfeições da Terra. A ciência do amor, a ciência da luz, a ciência da alma, a ciência do espírito. Busquemos, pois, meus irmãos, praticar a reconciliação por meio da fraternidade, da prática da solidariedade e do cultivo mais profundo da paz universal. Que Jesus, meus irmãos, continue envolvendo o nosso planeta neste momento com o seu magnetismo celestial. Que a paz permaneça conosco e que assim seja.